Olá, bem-vindos a uma noite em forma de assim. Hoje com uma proposta de leitura, O Mosteiro, o Rei Improvável, de Nuno Nepomuceno. Já vamos conversar. Pedro Tadeu distribui panfletos de Dino de Santiago e Utopia. Encontro na hora habitual, 10 para as 11. E por aqui sempre se recomenda: se puder, não olhe, escute. O que se vê, o que se ouve. Convido a islandesa Lofi a abrir esta hora. Don't you notice how I get quiet when there's no one else around? Me and you and awkward silence. Don't you dare look at me that way. I don't need reminders of how you don't feel the same. Oh, the burning pain, listening to you heart pump out some new soulmate. She's so perfect, blah, blah, blah. Oh, how I wish you'll wake up one day. Run to me, confess your love, at least just let me say that when I talk to you, oh, Cupid walks right through and shoots an arrow through my heart. And I sound like a loon, but don't you feel it to confess I loved you from the start. What's a girl to do, lying on my bed staring into the blue? Unrequited, terrifying love is driving me a bit insane. Have to get this off my chest, I'm telling you today that when I talk to you, oh, Cupid walks right through and shoots an arrow through my heart. And I sound like a loon, but don't you feel it to confess I loved you from the start. Confess I loved you, just thinking of you. I know I've loved you from the start. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Quando tivermos 64, quando formos vinhos, quando tivermos 64, quando formos só vinhos. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Quando fizermos 64, quando formos vinhos, quando fizermos 64 e formos só senis, eu juro que hei de amar-te e respeitar-te e até contar-te segredos de fim de tarde. Quando fizermos só amor, vai que é sempre ti. Quando estivermos só nós dois contigo, que só te vi. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Quando fizermos 64, quando formos inis, quando fizermos e formos só senis, eu juro que hei de amar-te e respeitar-te e até contar-te. Até contar-te. Eu juro que hei de amar-te e respeitar-te e até contar-te os segredos do fim de tarde.
respeitar-te e até contar-te segredos do fim da tarde. E quando finalmente percebemos que sempre dançamos nos seremos, 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 seremos. Bossa nova, NPM, jazz, hip hop unplugged. Em português, from Portugal, que é pipo e nascento cremicão, na pipa ainda reprenda, a pipa ainda reprenda. Eu juro que hei de amar-te e respeitar-te e até contar-te segredos de fim de tarde. Eu juro que hei de amar-te e respeitar-te e até contar-te. E quando finalmente percebemos que sempre dançamos nos seremos, 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 seremos. Quando formos vinis, é a música nova de Chico Roquete. Na próxima sexta-feira vem ao programa apresentar o álbum Típico. Olá, Nuno Nepomuceno, boa noite. Olá, Jorge, boa noite. Bem-vindo. Obrigado. Já agora é um homem da noite. Não, nem por isso. Normalmente a esta hora já estou muitas vezes a dormir. Ah, sim. Sim. Portanto, a noite não inspira o escritor. Não, normalmente chego ao fim do dia já bastante cansado. Então qual é a melhor hora do dia para escrever? Para mim sempre de parte da manhã e a seguir ao almoço. Está tudo ainda muito fresquinho. Eu gosto muito de trabalhar de manhã. Sim. E sempre no mesmo sítio? Sim, não é obrigatório, mas normalmente sim. Quase sempre no mesmo sítio. E quando está embrulhado num projeto, não tem noites sobressaltadas? Não. Tipo ideias em ideias que tem que tomar nota porque senão fogem. De manhã quando acorda já lá não está. Já tem acontecido uma outra vez ter que me levantar depois de me ter deitado porque de repente surgiu uma ideia. Lá está. Mas assim, sonhar com aquilo que escrevo ou ficar a pensar no assunto não é normal. Se calhar também não se lembra. Eu Quando nos lembramos do sonho é porque dormimos muito à superfície. Sim, eu tenho sono um bocadinho pesado. Bom, Nuno Nepomuceno é autor de um livro que me fez companhia nos últimos dias, O Mosteiro, o Rei Improvável, e diga-se, Nuno, que fez boa companhia. É um livro gordo, tem cerca de 410 páginas, nada mal para a sua estreia no romance histórico. Sim, é uma primeira experiência. Eu venho dos policiais. Pois é. Isto era um sonho bastante antigo que eu tinha, que fui adiando consecutivamente à medida que fui escrevendo os policiais das outras duas séries, portanto a série do Espião Português e depois a série Afonso Catalão, e nunca quis estar a interromper essas séries para me dedicar aos romances históricos, digamos assim. O que aconteceu foi que em 2022, quando decidi fechar a série Afonso Catalão com a Noiva Judia, também coincidiu com o momento em que eu tinha decidido que iria fazer uma paragem, porque eu vinha de um ritmo muito intenso de publicações. Eu estava a publicar um livro de 6 em 6 meses. Este é o seu 10º livro. É exato. O Mosteiro Rei Improvável é o meu 10º livro em papel. Eu tenho mais livros em formato digital porque existem algumas coletâneas de contos que estão compiladas em formato digital, em e-book, mas em papel é considerado o meu 10º livro. E como eu disse, portanto, no fim da série Afonso Catalão eu decidi fazer uma pausa e essa pausa teve o seu quê também de intencional. Eu tenho os conhecimentos normais de um aluno com um percurso académico corriqueiro. Eu sou formado em ensino superior, eu tenho um curso de Ciências Exatas. Tive História, por acaso, até o 12º, mas tenho os conhecimentos banais de uma pessoa normal sobre História e tinha a noção que teria que investir bastante e teria que estudar bastante e pesquisar imenso sobre o tema. E, portanto, juntaram-se as circunstâncias perfeitas. Mas tem de existir paixão aí pelo meio.
Sim, pela disciplina História. Eu sou um aluno. O meu passado académico é bastante curioso, porque eu, enquanto estava a fazer a escolaridade obrigatória, estive sempre muito indeciso de qual seria o meu percurso Às profissional. vezes é difícil descobrirmos nessa altura, na adolescência, a nossa vocação, não é? A minha paixão durante a adolescência era precisamente História. E eu, na altura. Não quis arriscar. Não quis arriscar. O que aconteceu foi que eu apanhei uma das reformas, portanto, logo quando passei para o 10º ano, e enverdei por um curso que eu não tenho a certeza se existe atualmente, que era Económico-Social, que mantinha muitos ramos em abertos. Eu continuei a ter História até o 12º ano, mas ao mesmo tempo tinha, por exemplo, Matemática. E quando cheguei ao 12º ano, colocou-se ali um certo dilema sobre o que é que eu iria seguir na universidade. Sentia esse apelo pela História. Por outro lado, era um excelente aluno noutras disciplinas, nomeadamente a Matemática, e na altura o meu professor de Matemática disse-me que eu não teria emprego como historiador. Lá está. E portanto eu decidi ir para Matemática. Acho que ficou sempre cá aqui o bichinho. Eu não sou um ávido consumidor de História, mas continuei sempre a gostar de História. E depois nós temos uma história muito rica, Então, que está, acho que é um convite a ser explorada. E portanto foi daí. há tanta história por contar, não é? Sim, e nós temos, a nossa história tem imensas intrigas, mortes, Muitas enredos. personagens Sim, históricas. muitas personagens, muitas reviravoltas no próprio percurso histórico. A história é riquíssima, e eu, quando peguei. E neste livro vamos ser surpreendidos. Vamos. Ou quem ler vai ser surpreendido. Sim, porque foi um percurso, foi um período histórico particularmente preenchido de voltas e reviravoltas, nomeadamente com muita intriga política e muita instabilidade também. Já agora, estamos no século XV, Portugal, 1479, uma época conturbada na Península Ibérica, Exato. no Nepomuceno. Porquê é que escolheu para o seu primeiro romance histórico esta época? Eu fui atrás do tema. Eu, quando comecei a pensar em escrever um romance histórico, a ideia foi sempre construir um romance histórico sobre a edificação de uma catedral. E escolhi automaticamente A mais bela. a mais bela e aquela que é a maior das nossas catedrais, que é o Mosteiro dos Jerónimos. E depois fui à procura da história da construção. E comecei a perceber que a origem da construção remontava a alguns anos antes, nomeadamente à forma como o rei que mandou edificar o mosteiro acabou por chegar ao poder. Esse rei foi Dom Manuel I, mas Dom Manuel I não era o filho do rei que o antecedeu, que era Dom João II. É verdade. E portanto eu senti a necessidade de começar a história um bocadinho atrás. E é exatamente aí que surgiu este rei improvável, que a história começa em 1479, ainda Dom Manuel I é uma criança e está longe de pensar que um dia viria a ser rei de Portugal. Romance que decorre durante a transição do reinado de Dom Afonso V para o reinado do filho Dom João II. Exato. Agora, neste romance, Nuno, as mulheres assumem de alguma forma o papel principal. Mulheres de grandes convicções que jogam nos corredores do poder grandes argumentos impressionantes. Sim, eu quando comecei a pensar no livro tentei trazer alguma originalidade para o conceito. E resolvi pegar em personagens femininas exatamente por esse motivo. Nós estamos a falar da Idade Média tardia, numa sociedade patriarcal dominada por homens. A Idade Média é uma época muito longa. Não é? Sim, e achei que seria interessante pegar muitas vezes na perspectiva das mulheres e no papel importante que essas mulheres acabaram. Até nisso somos surpreendidos neste Sim, porque nós romance. temos aqui uma personagem extremamente influente, que é a Duquesa Beatriz de Viseu e Beja, e também duas outras personagens mais jovens, que são a Princesa Leonor e mais tarde Rainha Dona Leonor, casada com Dom João II, e também Isabel de Castelo, uma mulher extremamente forte, que ficou para a história da Península Ibérica. E achei que era muito interessante fazer essa abordagem ao livro, concentrando parte do livro exatamente na vivência destas mulheres. Já agora deixa-me dizer-lhe que o confronto entre Isabel de Castela e Aragão e a tia infanta, a Beatriz de Viseu, é uma lição de estratégia diplomática absolutamente maravilhosa. Sim, acaba por... Os argumentos que cada uma e outra utilizam. Eu não sei como é que se embrulhou neste cenário.
esse encontro em Fuente del Maestre, portanto já em Castela e também ali na zona de Alcântara, mas Alcântara de Castela. Está bastante documentado em crónicas e o motivo pelo qual o livro acaba por ser muito denso nesse início acaba por ser o facto de eu me ter socorrido muito de crónicas para escrever o início do livro. E fui buscar algumas das falas que elas têm, eu fui buscar relatos históricos. Mulheres extraordinárias. Eram fantásticas. Há uma outra mulher que está também no centro da narrativa, Joana Trastâmara, a rainha consorte de Portugal. Exato. Também conhecida por Beltraneja. Sim. Ela está no centro de uma disputa entre as mulheres. Estas duas mulheres, Isabel e Beatriz. Sim, porque com a morte do meio-irmão de Isabel, portanto o rei Henrique IV de Castela, gerou-se em Castela uma crise sucessória muito grave. Porquê? Porque ele só tinha uma filha, que era Joana, de Trastâmara. No entanto, existiam rumores muito fortes, digamos assim. Henrique IV foi vítima de muitos mintos ou mitos urbanos. É verdade, sim, muitos boatos. Exatamente. E havia o rumor de que Joana não era sua filha. Ela era fruto do casamento de Henrique IV com uma princesa portuguesa, que era uma das irmãs de Afonso V, do rei Afonso V português. E, portanto, com a morte do pai, Joana viu o seu direito legal ao trono ser colocado em causa, surgindo de imediato uma opositora que foi a futura Isabel I de Castela, que era meia-irmã do rei e que se auto-intitulou Rainha de Castela. E depois o que aconteceu foi que o rei português, Afonso V, que era tio de Joana, decidiu casar-se com Joana por dois motivos. E muito mais velho. Sim, muito mais velho. 30 anos para aí mais velho. Ele tinha enviuvado recentemente e, portanto, estava à procura de uma nova consorte e viu em Joana a consorte ideal. Porquê? Porque, por um lado, através do casamento tentava dar poder a Joana para se afirmar em Castela como a futura rainha e, por outro lado, ambicionava que o casamento lhe proporcionasse tornar-se rei de Portugal e de Castela. Isabel não gostou nada. Isabel não gostou nada e autoproclamou-se rainha de Castela e de Portugal. E de Portugal, exatamente. Agora, o mosteiro, o livro, começa, eu diria, de forma épica. Com a entrada da jovem Joana no mosteiro de Santa Clara a Velha, em Coimbra. Correto. E a forma como o Nuno descreve este momento dramático aqui na ficção, tenso, prende desde logo a atenção do leitor. Não é uma atenção Eu muito grande. andei cerca de 15 dias a trabalhar só nesse capítulo. Porque, primeiro, é um capítulo que não está... É como nos coloca logo no centro. Sim, é um capítulo que não está narrativa, historicamente correto, por dois motivos. Primeiro, porque está compactado, uma vez que Joana entrou um ano antes para um convento e depois, então, fez os votos em Santa Clara a Velha nessa data que é apresentada no livro. E eu omiti o primeiro momento. Por outro lado, a forma violenta como esta entrada no convento de Santa Clara acontece, também Na realidade não foi bem na assim. realidade não foi bem assim. Ela entrou de livre vontade, nada daquilo se terá passado, mas acho que era a cena ideal para começar o livro e criar a tensão que eu queria que os leitores sentissem ao ler o livro. Mas foi uma mulher extraordinária. Ela passa às passas do Algarve, supostamente aqui no livro. Sim. Mas teve uma vida de uma grande nobreza. Ainda por cima sendo filha de quem era, não é? Henrique IV. Ela ficou conhecida como a excelente senhora. Uma excelente, exatamente. Excelente senhora. E foi utilizada sempre. Também a Beltraneja que faz. Exato. E foi utilizada sempre ao longo do tempo como um trunfo político por Portugal. Porque Portugal, a partir do momento em que Joana entrou em Portugal, Dom João II, enquanto príncipe e depois mais tarde enquanto rei, teve sempre a preocupação de manter Joana sobre a sua alçada. Para quê? Para poder ameaçar Castela, que um dia tinha ali um trunfo que pudesse jogar contra Isabel e Fernando de Aragão e Castela.
Coisa que nunca acabou por acontecer, mas essa ameaça esteve latente várias vezes. Sempre que as relações entre Portugal, Castelo e Aragão se tornavam um bocadinho mais azedas, o que Dom João II fazia era acenar com este trunfo. Exatamente. Por isso é que Isabel via em Joana o impedimento de ser a verdadeira senhora de Castelo, enquanto ela tivesse essa carta do pai, não é? Exato, porque o que aconteceu foi que Henrique IV de Castela, quando fez o seu testamento, nomeou Joana como sua Sua herdeira. herdeira, exatamente. E, portanto, E as duas disputavam a coroa de Exato. Castela. As duas disputavam a coroa. Com a vantagem de que estava já para o lado de Isabel, que, entretanto, ainda em jovem, recusara várias vezes casar-se com vários pretendentes que o meio-irmão lhe arranjara, até encontrar o pretendente ideal, nada mais, nada menos do que o herdeiro do trono de Aragão. E Isabel fortaleceu-se imenso com esta aliança que estabeleceu com o reino vizinho. A senhora, esta Isabel de Aragão, casada com Fernando de Aragão, ela praticamente dominava o marido. Tinha uma ascendência muito forte. Ela do marido. tinha um poder muito grande. Muito Isabel grande. foi uma mulher extremamente poderosa. Isabel I de Castela. É uma mulher que entrou para a O história. marido andava lá distraído com as guerras e as amantes. Ela deixava o marido fazer o que quisesse. Exatamente. Desde A testar que eu acabou tratando das... o marido a deixasse governar o reino. Mas uma mulher extraordinária Sim. no Nepomuceno. Sim, uma mulher de força que marcou decididamente o destino não só de Castela, como depois da Península Ibérica, como as pessoas depois vão poder ver nos livros que se hão de seguir a este O Rei Improvável, porque acaba por ser dentro da descendência de Isabel, que depois vai ter duas das suas filhas casadas com príncipes portugueses, que depois se gera toda uma outra descendência Pois portuguesa. é que acontece que no meio destes jogos de poder estão 3 crianças, Estão, jovens: João, Isabel e Manuel. exato. E Fantástico. também Afonso, o filho dos príncipes portugueses, sim. portanto filho do futuro Dom João II. Dom João E o que II. aconteceu foi que o destino destas crianças acaba por ser colocado em jogo, de maneira a servir de garantia que ambas as partes iriam cumprir com os acordos de paz que fizeram. Porque tanto Isabel de Castela como João II de Portugal queriam a paz entre os reinos, mas queriam a paz nos seus próprios termos, desde que cada parte fizesse aquilo que a outra parte queria que fizesse. E acaba por se estabelecer um acordo que fica seguro pela mão destas crianças, em que a primogênita de Isabel e o primogênito e único filho de João são colocados numa fortaleza ao cuidado de outra pessoa, isolados, de maneira a que servissem de garantia a que ambos os reinos iriam cumprir com a sua palavra. Claro. O Nepomuceno mergulhou a fundo no século XV. Sim, foi uma imersão completa. Foram quantos meses de investigação Foram 2 anos de investigação e 1 ano a trabalhar esta história? Foram 3 anos de trabalho na história, 2 de investigação e 1 de redação. É um livro para ler com muita atenção. Sim, Principalmente nas primeiras 100 páginas. sim, porque Enquanto não nos familiarizamos com as personagens. sim, as personagens principais estão todas dentro da mesma família. E estão dentro dos 2 reinados, ou das 2 cortes, digamos assim. O que acontece é que havia na altura uma tradição dentro das dinastias portuguesas de casar dentro da própria dinastia. E muitas vezes os príncipes casavam com primos, primas, etc. O que faz com que depois a genealogia fosse muito intrincada. Eles eram todos primos, tios, sobrinhos, avós de alguém. Mas e o Nuno, logo no início do livro, apresenta até uma genealogia simples. Sim, foi Para que o leitor não se perca. Foi uma sugestão da minha revisora, porque quando ela pegou no livro, ela telefonou muito aflita e disse: Nuno, tenho que fazer uma genealogia porque eu não consigo perceber isto. Agora, também não se perdeu neste emaranhado de datas, acontecimentos, reis, rainhas, personagens históricas. Não, eu criei um documento de apoio que tem cerca de 250 páginas, sensivelmente, ao qual cada vez que regresso tenho que ir lá fazer umas notas porque é muito extenso e já não me recordo tudo aquilo que pesquisei. E foi esse documento que eu fui usando ao longo do livro para ir criando a cronologia do livro e a sequência narrativa. Ou seja, eu tinha marcos históricos
documentados, factos que realmente aconteceram, e depois o que eu fiz foi ir ficcionando o espaço entre estes factos, de maneira a criar ligações, intriga e enredo. Exato. A correspondência que está no livro é ficção ou é cópia de documentos oficiais? É parcialmente cópia e parcialmente ficção. Nas primeiras cartas, se o Jorge reparar, estão essencialmente excertos. E normalmente, quando são excertos, são realmente documentos oficiais, portanto, crónicas. Quando aparecem mais para o fim, já aparecem cartas mais extensas e fui eu que as escrevi. E diz a carta de Isabel, a Rainha de Leão e Castela, e Fernando, Rei de Aragão, enviada ao Rei Dom João de Portugal: o mundo dos reis é feito de aparências e disfarces. Sim, é um mundo altamente politizado. Esta carta está maravilhosa. Saiu da sua pena? Sim. Neste caso, do meu cursor. E sentiu necessidade, no Nepomuceno, de, no final do livro, deixar uma nota aos leitores. Sim, isso normalmente é tradicional neste tipo de ficção, em que o autor... A dar conta de algumas liberdades. Explica aquilo que é verdade e as adaptações que fez. E eu fiz 2 grandes adaptações, se bem me recordo. Uma já falámos, que foi a entrada no mosteiro de Santa Clara de Joana de Trastâmara, que não está factual, não foi assim que aconteceu. E outra foi a caracterização da Duquesa Beatriz de Viseu e Beja, que neste livro é apresentada como a vilã da história, mas não existem provas que realmente Dona Beatriz fosse esta mulher dada a tantas intrigas como é representada no livro. Com uma argumentação letal. É porque o interesse de Beatriz, e isso é verdade, é proteger sempre a sua família. Ela ficou viúva muito cedo. Ela era casada com Fernando, portanto irmão do rei Afonso V, e tinha uma extensa prole de 8 filhos, que depois, por causas naturais, acabaram por falecer 4. No entanto, Beatriz, quando fica viúva, fica a única responsável por todo o património que o marido lhe deixou, que é imenso. O Ducado de Viseu e Beja é o segundo maior ducado do país, atrás do Ducado de Bragança, e tem inclusivamente a administração de alguns territórios ultramarinos. E Beatriz fica responsável por tudo e por educar os filhos. E a primeira coisa que Beatriz faz é tentar colocar os filhos o mais perto do poder que consegue. Casando, por exemplo, as 2 filhas, Leonor com o príncipe herdeiro, Isabel com o Duque de Bragança, garantindo para o filho varão, que era Diogo, que ele seria o herdeiro do pai. E é tudo isto que move Beatriz. Ela movimenta-se naquela intriga entre os 2 reinos, de maneira a conseguir sempre fazer valer os interesses da família. E ela está sempre um passo à frente de toda a gente. É fantástica. Não podemos perder de vista Dom Manuel. Sim, Dom Manuel é uma personagem muito curiosa, porque... Ele está na origem do mosteiro. Ele está na origem do mosteiro. Ele é o rei que assinou o documento... O primeiro monarca português a não ser filho de um rei, a subir ao trono. Eu não tenho a certeza... Porque, não, estava a pensar em Dom João I, mas Dom João I era filho de Dom Pedro, embora fora do casamento. Sim, penso que sim. Foi o primeiro monarca português. Eu sabe que eu fiquei a pensar que, exatamente por causa disso, por ser o primeiro monarca que não é filho de um rei a subir ao trono, o facto dele avançar com a construção do mosteiro, estilo manuelino, lá está, sim. Foi também uma forma dele justificar o amor por Portugal, e também o poder que ele podia ter, ainda que não nascesse de um rei. Sim, e existiram também outros motivos que depois vão ser explorados no segundo volume do livro. O Nepomuceno deixa a porta aberta, ou a chave na porta deste livro para uma segunda história. Sim, mas depois o que acontece, eu não vou falar muito sobre isso, mas é que ele tem... Spoiler. Ele tem motivações muito pessoais, decorrentes da sua personalidade, para construir um grande mausoléu. Ele desejava construir um mausoléu para uma das coisas que ele mais valorizava, que era a sua família. Dom Manuel foi um homem de família. Embora se tenha casado 3 vezes, porque as suas 2 primeiras esposas acabaram por falecer, mais cedo do que ele foi sempre um homem de família, e ele queria um local onde pudesse deixar a descansar a sua própria família. Pois é muito curioso, porque mais tarde o filho
Dom João III acabou por não lhe fazer a vontade. Não deixou inicialmente que ele fosse sepultado no Mosteiro dos Jerónimos. Ele tinha uma paixão secreta por Isabel. Eu acho que ele era completamente apaixonado por Isabel, filha de Isabel e de Fernando de Castela. E ele tem uma ligeira obsessão por esta mulher que depois acaba por se casar com o seu sobrinho, que é o príncipe Afonso, herdeiro do reino. Mas ele sempre teve Isabel debaixo da vista, digamos assim, embora fosse uma personagem que, pelo seu temperamento, nunca mostrasse muito os seus próprios sentimentos. Ele manteve sempre um bocadinho à parte e depois, por um volte-face da história, acaba por, de repente, se tornar no próximo sucessor. Do rei. O destino tem nestas coisas. Agora, voltando a Joana Trastâmara. Sim. Esta mulher tem uma vida longa, supostamente. Sim, eu acho que ela morreu já no século XVI. E Beatriz, e Isabel, que tanto a afrontou, morre mais cedo. Morre. E Fernando não teve uma paixão... Fernando, viúvo de Isabel, de Castela, não teve uma paixãozita por Joana? Não tenho a certeza. O que eu sei é que... Não sei se foi o destino a fazer assim uma maldade qualquer. Não tenho a certeza. Na altura que eu encontrei foi que Joana chegou a estar, antes de se casar com Afonso V, chegou a estar prometida a Dom João, portanto o filho de Afonso V. E foi essa tensão que eu tentei, por vezes, explorar um bocadinho no Mas livro. sabe que é curioso, porque o seu livro, O Mosteiro, O Rei Improvável, remete-nos depois para nós investigarmos personagens da nossa história. Eu, por exemplo, praticamente não conhecia a história de Joana, de Altrajana. Não conhecia. Eu fui perceber que mulher foi essa. Bastante importante. Muito mesmo. E uma mulher que teve uma vida maravilhosa. Maravilhosa quer dizer, foi uma mulher muito em paz consigo. Sim. Agora, neste livro, no Nepomuceno, há também a intenção de cultivar o gosto pela história, a curiosidade pela nossa história. Sim, olhar para a história, para a nossa história de uma outra maneira. Eu tenho tentado sempre, não só neste livro como nos meus policiais, que a leitura seja um bocadinho, vá um bocadinho mais além do enredo e tentar sempre introduzir, sem ser maçudo, alguma informação. É por isso é que os outros livros, por exemplo, da série Afonso Catalão, tiveram temas tão diversos, desde obras, desde o roubo de arte, por exemplo. Policiais. Como, por exemplo, também no caso de Pecados Santos, está indiretamente relacionado com a morte de Yasser Arafat e com o antissemitismo. E eu tentei sempre transportar alguma informação para os meus livros, porque também é por aí que começa sempre o meu livro, que é pela informação, pela procura da informação. E este livro acaba por não fugir dessa regra. E sim, eu acho que é uma grande motivação para ir um bocadinho mais além e tentar investigar mais sobre estas personagens. Os livros da Astérix e Obelix, por exemplo, todas as datas, a terminologia é correta. Sim. Correta. Mas houve também esse interesse, Nuno, de olhar para a história, para a nossa história de uma outra maneira e provocar curiosidade. Sim, porque eu fui, como eu disse há pouco, eu fui à procura de uma nova abordagem. Já existiram outros livros sobre temáticas ou sobre este tipo de períodos histórico. Eu recordo-me pelo menos de 2 que eu conheço. Não li, mas conheço que os livros sei que os livros existem. Mas eu tentei sempre ir à procura de uma nova abordagem e eu tentei ir encontrar aquilo que eu queria, que eram as relações humanas entre as personagens, que eu acho que acaba por ser a grande mais-valia do livro. É a forma como as personagens se relacionam umas com as outras e os sentimentos que elas têm em relação umas às outras, que acaba por dar uma dimensão muito humana às personagens e como tal ao livro. E foi sempre isso que eu fui à procura. Fui à procura de... Eu estive sempre, obviamente, muito preocupado com a verdade histórica, porque, sendo o meu primeiro livro, eu tinha muito receio de cometer de forma não deliberada um erro.
Quando eu decidia que devia fugir à história, estava tudo bem. Eu tomava nota para depois acrescentar na nota histórica. Exato. Mas eu tive sempre muito receio de cometer um erro sem o saber, de ter pesquisado mal, de estar mal informado, etc. Mas, paralelamente, enquanto eu fui fazendo esse trabalho, eu estive sempre a tentar encontrar que motivações é que as personagens tinham, o que é que elas pensam. Obviamente que eu não sei o que é que elas pensavam, mas tentei deduzir a partir dos factos históricos que conheciam, das ações que foram tomadas, o que é que elas terão pensado ou reagido perante determinados acontecimentos. E é um período cheio de ocorrências e histórias recambulescas. Tenho uma curiosidade no Nepomuceno. Há a série Afonso Catalão, a série Freelancer. Sim. Fiquei a saber que até tinha um grupo de fãs. Sim, já tem alguns anos. Uma trilogia. Este livro foi publicado foi em janeiro. Sim, foi dia 22 de janeiro. Portanto, Que reações é que já teve? Dos seus leitores de Afonso Catalão, da série Freelancer? Foram bastante positivos. Sim, ganhou leitores, manteve os leitores que já tinha. Eu não tenho certeza, tenho mantido todos os leitores que tinha. Já eram alguns, mas eu acho que não consegui manter todos os leitores que tinha, porque eu venho de um género que ainda é considerado um bocadinho um nicho. Pois. E, portanto, há muitas pessoas que só leem policiais e não querem desviar-se desse registro. E, obviamente, que essas pessoas eu quase que as perdi. Mas a realidade é que, por exemplo, no lançamento que fizemos há uma semana e um dia na FNAC, o que aconteceu foi que estavam lá muitos leitores antigos. E, portanto, quiseram dar os parabéns, levaram o livro. Porque, na realidade, eu penso no meu trabalho... eu penso em mim como um escritor, não necessariamente um escritor de policiais. E, portanto, os livros são para ser lidos por todos os leitores, não necessariamente por leitores que só leem policiais. E acho que essa transição, obviamente que será aqui um processo, mas as pessoas vão acabar por aderir ao livro. A primeira semana do livro está a ser extremamente positiva. Eu nunca tive uma semana como esta que tive, que está agora a acabar. E, portanto, para já as expectativas são as melhores. Eu já percebi que há a hipótese, a oportunidade de vir um segundo livro. Vem um segundo e um terceiro livros a caminho. Há uma trilogia que está em processo. Eu não sei se vai ser mesmo uma trilogia, porque o que se passou foi o seguinte. Eu inicialmente, quando comecei o livro, o meu projeto era para um livro só, em que eu deveria cobrir todo o período histórico de 1479, que foi o que eu identifiquei como o início de tudo aquilo que depois acabou por propiciar a construção do mosteiro, até 1521, que é a data da morte de Dom Manuel I. No entanto, eu rapidamente percebi que o livro estava a tornar demasiado extenso, que eu tinha demasiado enredo preparado para um só livro, que se fosse só um livro teria que ser muito extenso, para aí um livro com 1000 páginas, qualquer coisa do género. Eu, por outro lado, já estava parado há imenso tempo. Há 4 anos que não lançava um original. E falei com o editor e disse: olha, está-se a passar isto. A situação é a seguinte: o que é que acham do livro ser partido em 2 ou 3? A editora disse que sim. Acho que sim, vamos fazer 3. E, portanto, foi esse o compromisso que eu assumi com a editora, foi escrever 3, que eu vou tentar publicar o mais tardar, ou na pior das hipóteses, com 1 ano de intervalo. E depois logo se vê. Vai depender muito daquilo que for a minha percepção junto dos leitores. Se eu realmente sentir que as pessoas têm interesse pelos livros e que eu, de uma certa forma... O público também vai decidir. Vai. A continuidade. O público vai escolher. O público decide. Sim. Muito bem. O Mosteiro, o Rei Improvável, de Nuno Nepomuceno. Vamos levar leitura para o fim de semana. Nuno, obrigado por ter vindo. Muito obrigado pelo convite. Prazer. E bom boa noite trabalho. a todos os ouvintes. Próxima publicação, marcamos encontro. Está combinado. Bom fim de semana. Obrigado, igualmente. Eu, só por entender a forma de não ver, aprendi mal. Pensei que fosse fácil e nem quis. Eu nem dei, mas sei, há quem se viva mal. Tempo em que
farsa em que eu entrei, discreta e sem ninguém para me contar. Era parte de um vendaval, incerto mas tão normal que adormeci. Eu, para corresponder, da vez ao ser mais plural, sonhei que era o certo e nem vi. A maré parou, há quem se sinta mal, tempo em que voltam o medo e o pó, só por não querer que o dia volte atrás. A farsa que eu encontro